Começando a gravar, então. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar corrigindo todos os textos, tá? Lá na página 60 até a 63 a gente vai corrigir. Depois disso, por último, eu dou os avisos que eu acho que fica melhor. Oi, José! Que bom que você chegou. Tudo bem? Como estão as coisas? Tudo tranquilo? Oi, Felipe! Seja bem-vindo! Oi, Soura. E aí, tudo bom? Tudo certinho? Coisa boa. A gente vai corrigir o livro Todos os Textos na página 60. Peguem o livro de vocês aí. Quem já está com o livro na mão? Deixa eu ver. Muito bem, muito bem. Vamos começar a leitura. Arthur Passos, tu pode começar. Ali onde diz o relato pessoal, na página 60. Eu vou botar aqui no chat para vocês se acharem. Achei. Ótimo. O gênero em foco, Isto. o relato pessoal. Você já sonhou em viajar para um lugar distante e quase inexplorado, como o Polo Norte ou a Antártica? Pois esse sonho se tornou realidade para 3 irmãs, Laura, Tamara e Marininha, filhas do navegador Amir Klink e de Marina Bandeira Klink. Em janeiro de 2006, acompanhadas do pai, da mãe e de alguns amigos, as 3 irmãs partiram para a Antártica. Com base em suas experiências, as irmãs escreveram o livro Férias na Antártica, do qual foi extraído o relato que você vai ler a seguir. Não precisa ler essa parte. Esse vídeo aí eu vou colocar para vocês, eu vou postar junto com o gabarito dessas questões, eu vou postar esse vídeo para vocês assistirem, tá? Depois. Porque ele tem 15 minutos, senão a gente usa muito tempo da aula para isso. Aí vocês podem assistir em casa. Obrigada, Arthur. Quem lê Caça ao Tesouro? Primeiro parágrafo. Gabi, pode ser? Sim! Diz que sim! É o primeiro parágrafo? Aquela primeira parte da 60 ali. É até o planeal? Até o gelo, até o final. Até o final da página. Desde pequeno, sabemos que os piratas dão a vida para encontrar tesouros, e nós ficamos impressionadíssimas quando nosso pai disse em nossa primeira viagem à Antártica que iríamos procurar um tesouro deixado há anos atrás por ele e seus amigos, em um lugar chamado Planeal. Pensávamos, Planeal, onde fica esse lugar? O que será que é esse tesouro? Como iríamos encontrá-lo no meio da neve? Estávamos curiosas. Não conseguíamos descobrir mais nada. O que sabíamos era que quando esse tesouro foi guardado, cada um do grupo de amigos do nosso pai escolheu uma coisa que gostava para deixar escondido. E também que tudo estava dentro de uma caixa laranja. Provavelmente a caixa era desta cor para ficar mais fácil de ser encontrado no gelo. Boa, Gabi, valeu! Quem continua? Posso continuar, Sara? Claro, Ernesto. Contávamos com a ajuda de um GPS, mas como nosso pai dizia, tínhamos que ter sorte, porque ele tem uma margem de erro de até 10 metros. Isso representa muito trabalho no meio daquela neve toda. Começávamos a cavar o buraco, torcendo para encontrar o alvo. Cavávamos. E quando ninguém mais aguentava cavar, nosso pai continuou sozinho. A escavação durou mais de 3 dias. Mas, é claro, o único que continuou cavando foi nosso pai.
A essa altura, o que fazíamos era ficar reclamando, porque ele não havia encontrado nada ainda. Mas, finalmente, depois de cavar um buraco do tamanho de um elefante, nós vimos a tal da caixinha laranja e começamos a gritar. Tivemos duas grandes surpresas. Uma era que havia uma dura placa de gelo por cima da caixa. Podíamos vê-la, mas era impossível chegar até ela. Mais trabalho para nosso pai. Foi duro, mas finalmente conseguimos alcançá-la. A outra surpresa era que depois que quase explodimos de alegria, ficamos paralisadas não pelo frio, mas porque vimos dentro da caixinha apenas uma garrafa de uísque, uma bíblia, um cabo azul, um pouco de dinheiro e algumas fotos. Ficamos sem graça. E a Marininha foi quem perguntou: mas pai, cadê as joias, as pérolas e os colares de diamantes? A sensação de decepção durou alguns dias, porque tinham dado muito trabalho para achar. Mas nós tivemos uma ideia. Fazer um tesouro para deixar escondido no mesmo lugar. Ali colocamos coisas que nós gostamos, como pequenos brinquedos, presilhinhas de cabelo e desenhos feitos por nós. Assim, já teríamos um bom motivo para voltar para lá. E esse tesouro, nós mesmos fizemos e nosso pai nos ajudou a escondê-lo num lugar secreto. Esse sim se tornou um tesouro de verdade para nós. Muito bem, ótima leitura, muito boa. Professora, Pode falar, Arthur. a página 61 até 63 que eu fiz no gramática. No livro de gramática. Ai, que pena, Arthur. Eu até acho que essa semana as páginas eram essas, não eram? Deixa eu olhar aqui. Acho que o número era parecido. Espera aí que eu vou confirmar. Quem sabe tu fez alguma coisa que tu possa... Não, era 65. Era 62 até a 66 na gramática. Ah, então tu vai poder aproveitar. Pelo menos um pouco. Faz depois, não tem problema. Acompanha com a gente aí, não tem problema, tá? Pessoal, então olha só. Esse texto, ele abre o estudo de um gênero que se chama relato pessoal. O que é um relato pessoal? A palavra já diz, né? É quando alguém conta algo que viveu. Então, algo que é pessoal para si, tá? O relato pessoal é um gênero que tem algumas características. Se a gente for pensar nas características de uma receita, por exemplo, uma receita de bolo, de comida, sempre vou ter a lista dos ingredientes, o modo de fazer. O relato pessoal é um tipo de texto e por isso ele também vai ter algumas características, tá? Uma característica importante é que esse tipo de texto, ele vai sempre ser narrado em primeira pessoa, porque a pessoa está contando o que aconteceu com ela mesma. Então, a importância aqui do uso da primeira pessoa. Outra coisa é que, geralmente, são dois tempos os comuns, tá? O tempo passado é mais comum, porque a gente conta geralmente alguma coisa que aconteceu, pode ser há poucos dias ou muitos dias, mas algo que já aconteceu. Mas existem também, por exemplo, no diário, trechos que se usa o presente, né? Aquilo que está sendo narrado no momento que se fala, que se escreve. Então, esses são os tempos que mais aparecem, tá? Que são mais predominantes. Isso significa predominância, o que mais aparece. Além disso, a gente vai encontrar lá no relato pessoal muitos traços de subjetividade. O que é isso, subjetividade? Alguém sabe? O que é subjetivo? Não? É íntimo, é pessoal, né? Tem a ver com seus sentimentos, né? O que sente sobre aquilo. Então, tem muito de individual, tá? Dentro desses textos. Um relato pessoal que é muito famoso, é um livro que a gente lê no 7º ano, é esse aqui, ó, o Diário de Anne Frank. Ele é o diário de uma menina judia que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então, ela vai contar a vida dela durante esse período de guerra. Então, esse é um bom exemplo de um relato pessoal, tá? Então, a gente pode encontrar relatos pessoais tanto em livros, como em revistas ou blogs. Hoje em dia, se a gente for pensar, a rede social tem vários relatos pessoais, né? A gente costuma colocar textos que falam sobre a nossa rotina, o nosso dia a dia, tá? Eu vou deixar, então, um link com um videozinho para vocês assistirem sobre esse texto e sobre o relato pessoal ao final da aula, tá?
Só leva uns minutinhos aí para conseguir gravar passar esse videozinho esse nosso vídeo para o YouTube, leva uns minutinhos, aí a prof já encaminha junto, tá? Então, vamos corrigir. Ô, Ernesto, tu me ajuda aí? Pode ser a primeira questão? Oi, senhora. Pode ser a primeira questão ali? Aham. Então, vai lá. A primeira questão é a Ada 1, qual era a grande expectativa delas nesse episódio? Isto. Senhora, eu botei que era achar um grande tesouro com muitas joias e coisas muito valiosas. Isto, muito bom. Isso aí. A letra B. Que expressão indica a emoção que essa possibilidade provocava às narradoras? Arthur, quer responder? Pode ser tu, Ernesto, então. Senhora, eu botei que tem uma parte que a menina diz bem assim, ó. Mas, pai, cadê as joias? Não é essa parte. É Não? quando ela é uma palavra só, na verdade, não é nem uma expressão. É quando ela usa a palavra impressionadíssima. Ela usa o superlativo da palavra. É como se tiver, é o grau aumentativo da palavra impressionada. Ela usa impressionadíssima. Essa palavra dá essa ideia de emoção, né? Tá? Letra C. Quem foi responsável por estimular a imaginação das crianças? O pai? O pai, isso. Número 2. Nos relatos é comum a caracterização de pessoas, lugares e objetos. A Ana entrou e não voltou mais, né? Agora que eu vi. Ou ela tá aí, eu não tô vendo. Não, não tá. Vamos voltar lá. Desculpa. Agora que eu me dei conta. O que caracterizava a paisagem do Pleneal? Peraí, senhora, deixa eu achar. É a 2A. Tá, 2A. Eu botei o frio e a neve. Isso, o José também colocou. Isso, José, cheio de neve. Isso aí. Letra B. Quais eram as informações que as meninas tinham sobre o tesouro? Elas tinham o GPS e sabiam que estava ali em um raio de 10 metros. Uma margem Isso. de 10 metros de erro. Isso. Oi, Riana, seja bem-vinda. Nós estamos corrigindo todos os textos, agora estamos na página 60, estamos indo para 62. Localiza aí para tu participar. Oi, Amore. Página 62 do Todos os Textos. Então, a questão 3 diz assim, ó, com as escavações, o tesouro não foi encontrado imediatamente. O que causa suspense na narrativa? Opa, não é uma pergunta, é uma afirmação. O que causa suspense na narrativa? Letra A. Quanto tempo durou a expectativa das narradoras? O que eu faço, senhora? Você vai pedir para alguém? O José respondeu lá, 3 dias. Pode ir respondendo, Ernesto. Pode ir, o pessoal vai respondendo, não tem problema. Um vai completando o outro. A letra B. Que obstáculos tiveram de ser enfrentados? Senhora, eu botei muita neve. Não saber a localização exata e o cubo de gelo. Muito bom, isso aí. Tá ótimo. Muito bem. Alguém quer responder o que colocou? Botou diferente? Não? Então, vou seguir. C. Na sua opinião, quais foram as causas dessa dificuldade? Senhora, eu botei muito dado ao frio, porque o frio faz a neve, o cubo de gelo, ainda tem a temperatura do corpo, tudo isso atrapalha. Isso, e a gente pode pensar também que a questão de já ter passado algum tempo, aquela neve foi se acumulando, né? Então ficaram mais camadas de gelo ali, né? Isso, muito bem. 4. O tesouro finalmente foi resgatado. Letra A. O que as meninas sentiram ao ver o conteúdo da caixa? Qual foi o sentimento delas? Decepção, boa, José. Isso aí, alguém colocou diferente? Quer ler sua resposta?
É tristeza. Tá, é parecido, né? Só um pouquinho. Ai, tava me incomodando os cabelos grudados. Isto, decepção, tristeza, ficaram chateadas, não era aquilo que elas esperavam, né? Agora, B, levante hipóteses. O que são hipóteses? O que é hipótese? Lembram da Emília? A história da Emília, ela dizia, e no final o que acontece, Emília? O Visconde pergunta. Vira hipótese. Morre e vira hipótese. Justificativa? Pode ser como uma ideia. Cada um tem uma hipótese, cada um tem uma ideia sobre tal assunto. Uma possibilidade, uma ideia. Isso, é isso mesmo. Muito bem. O que elas imaginavam que houvesse na caixa, as meninas? Estou na letra B. Ouro. Joias, coisas valiosas, dinheiro, isto. O comentário de Marininha confirma ou nega a sua hipótese? Confirma. Confirma, né? Porque ela diz, mas pai, cadê as joias, as pérolas e os colares de diamante? Isto. Letra D. No final do relato, como as meninas reagem a esse sentimento negativo? Essa tristeza, essa decepção, como é que elas transformam isso? O que elas fazem? Eu estou na letra D da 4. Tá. Senhora, eu botei que elas reagem bem, criando um jeito de resolver aquela situação, botando coisas importantes para elas na caixa. Inventando um novo tesouro, isso aí. Colocando os brinquedos na caixa e criando um novo tesouro, isso mesmo. E aí eu acho que elas entendem também o que significa um tesouro, né, no momento que elas fazem isso. Verdade. É que nem a nossa caixa mágica, guardava os nossos tesouros, né, aquelas coisas que eram importantes para nós, né, as nossas lembranças. 5. Leia os seguintes trechos do relato e observe as palavras destacadas. E nós ficamos impressionadíssimas, cada um do grupo de amigos do nosso pai. Contávamos com a ajuda de um GPS. Nosso pai nos ajudou. Então, as palavras que estão marcadas ali, ele vai querer que tu analise essas palavras, elas estão em negrito, né? Aí diz assim, a letra A, os pronomes destacados referem-se à primeira ou à terceira pessoa? Primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele. Primeira pessoa, isso aí, José. Primeira pessoa, eu, né? Também tem o nós ali, que o nós também é primeira pessoa, mas é do plural, tá? Então, retomando. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles, elas, tá? Aí do plural. E agora vai perguntar sobre o tempo. Ó. A prof já falou lá no começo, né? Eu falei o que aparecia mais. Então, aqui vai ser bem recorrente aquilo que a prof falou. Então, B, as outras palavras destacadas mostram que os fatos ocorrem no presente ou no passado? Passado. Isso, passado. C. As narradoras participam da história como protagonistas ou são meras observadoras? Isto é, contam fatos de que não participaram. Isso, José, elas são protagonistas. Elas contam aquilo que elas vivem, né? Lembra o ano passado, quando a gente estudou os elementos da narrativa, que a gente falou dos personagens, do tempo, do espaço, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do narrador. E aí a gente conversou que existem dois tipos de narrador, na verdade mais, mas a gente resume um pouco assim esses tipos, agora a gente trabalha um pouco mais, mas a gente viu que tinham dois tipos principais, assim, que era o em terceira pessoa, aquele que conta o que vê, como se ele fosse uma câmera, se estivesse filmando, contando o que está enxergando, e o narrador em primeira pessoa, que é esse narrador que é um personagem da história, tá? 6. Observe a linguagem empregada no texto lido.
Que tipo de variedade linguística predomina nesse relato? Essa questão é difícil. Vocês vão ver que esse livro ele vai começar a trazer algumas expressões e alguns conceitos que a gente ainda não tinha trabalhado no 5º ano. Variação linguística é um desses conceitos, tá? O que que é variação? Variação é possibilidade, né? Eu sei, por isso a prof vai retomar. Então, assim, a variação linguística é o tipo de linguagem que é empregado, tá? É empregado num texto. Então, a gente tem 2 principais tipos, tá? Aquele que respeita a gramática, que é condizente com a gramática, né? A gramática nos traz regras, e aí esse texto, ele respeita essas regras. Quando ele respeita essas regras, a gente diz que ele apresenta uma variedade padrão, ou uma variedade culta da língua, tá? Ele usa a norma padrão da língua, a norma culta da língua. Quando ele não respeita a gramática, ou não usa, assim, todos os elementos que a gramática traz como regras, a gente vai dizer que ele é um texto informal e que ele é um texto que não utiliza a norma culta. Vocês acham que esse texto que a gente leu, ele respeita a gramática ou não? Respeita, né? Então, a gente vai colocar nessa questão que a variedade é de acordo com a norma padrão. Então, pode escrever isso. Variedade de acordo com a norma padrão. E aí, tu sabe o que isso significa, porque eu expliquei agora. Significa que ele respeita a gramática, as regras gramaticais, tá? Tudo certo? Posso seguir? Ai, que uma preguiça nesse tempinho de chuva aí. Então tá, então vou seguir. A questão 7 é a questão mais difícil, e vocês vão perceber que todos os textos que são trabalhados nesse livro terminam com essa questão. Essa questão do gênero. Vai pensar como é que são escritos, afinal, então, os relatos pessoais? Quais são as características? Né? Assim como a gente falou lá da receita do bolo, que tem algumas características, a gente vai pensar aqui que características esse tipo de texto tem. Então, a primeira coisa que ele vai te perguntar, qual é a finalidade? Ninguém para me ajudar? Eu quero saber o que é finalidade, Arthur. E aí, alguém me ajuda? Se eu perguntar para vocês assim, ó, qual é a finalidade desse chat que tem aí na nossa videoconferência? Ah, vocês vão me dizer, Sora, a finalidade desse chat é para a gente escrever perguntas, se comunicar por escrito. Então, o que é finalidade? É para que uma coisa serve? Isso, Arthur, boa! É para saber para que serve aquela coisa. Então, qual é a finalidade desse texto? Para que fim ele foi escrito? Qual o objetivo desse texto que a gente leu agora? Contar a aventura. Boa, José, isso mesmo. Não é informar, Pedro, porque, por exemplo, uma notícia é para informar alguma coisa, tá? Serve para informar. Agora, esse relato pessoal, ele não vai informar, ele vai relatar, ele vai nos contar. É uma forma de entretenimento também, mas a ideia aqui é que eu tenho um relato de uma experiência. Então, a finalidade aqui é essa, é relatar, é contar alguma coisa que aconteceu, tá? É para isso que ele serve. A segunda diz assim, perfil dos interlocutores. O que é isso, sobre interlocutores? Interlocutores são as pessoas envolvidas num texto. Por exemplo, tudo isso que a gente está falando agora é um texto oral. Eu estou falando aqui, vocês estão respondendo,
né, na medida do possível, vocês estão me respondendo, mas isso é... Tá passando um avião aqui, peraí. Interrompeu, o barulho fica bem forte. Aí, tá me vendo? Passou. Então, assim, os interlocutores são as pessoas envolvidas com esse texto. Essa nossa fala aqui, por exemplo, eu estou falando e vocês estão aí me escutando, eu vou ter um locutor, que sou eu, e um destinatário, que são vocês. Então, esses são os interlocutores. Quem são os interlocutores desse texto? Quem é que fala aqui? As meninas, elas são as locutoras. E isto, o pai não fala, elas falam sobre o pai, tá? Só as meninas. Então, as meninas falam, e para quem elas falam? Oi, Matheus, chegou agora! Seja bem-vindo! A gente está corrigindo, Matheus, é 63, já estou terminando, na verdade. Então, onde é que eu estava? Ah, os interlocutores. E para quem elas escrevem? Elas escrevem para um público em geral, quem queira ler esse texto, tá? Então, ali vocês vão colocar locutor, as meninas, destinatário, o público em geral. Tá? Vou seguir. Suporte veículo. Aposto que muita gente deixou isso aí em branco, né? O que é suporte veículo? É onde um texto é publicado. Onde é que esse texto aparece? Então, esse tipo de texto aqui a gente vai encontrar em livros. Boa, José. A gente vai encontrar em revistas. A gente vai encontrar na internet. Então, tem muitos suportes para esse tipo de texto, tá? Quais... Tudo bem, Matheus, acontece. Tudo bem. A prof gravou, viu? Tu pode depois assistir. Graças ao Arthur, porque eu quase esqueço sempre de gravar. O tema, então. O tema é o assunto. Qual é o assunto? Nesse caso aqui é a viagem das meninas para a Antártica, mas o assunto de um relato pessoal pode ser um assunto pessoal qualquer, né? Um fato cotidiano, uma lembrança. Lembram os nossos textos sobre a caixa mágica? Eram relatos pessoais. Os primeiros que vocês fizeram me contando qual era a importância daquele objeto, qual era a história dele. O que vocês fizeram depois, ficcionando, daí já é outra coisa. Mas o primeiro texto, ele era um texto bem relato pessoal, tá? E aí ele vai me perguntar da estrutura. Como é que é a estrutura desse texto? Bom, aí a gente tem que pensar, bom, um texto, um poema, por exemplo, ele se estrutura em versos, né, em estrofes. A receita de bolo tem aquelas duas partes. Uma notícia é um texto bem curto. Então, qual é a estrutura desse texto que a gente leu? Ele é organizado em parágrafos, tem início, meio e fim, certo? É mais ou menos isso. E a linguagem, por último, que é uma linguagem pessoal. O que é uma linguagem pessoal? É uma linguagem mais ligada à subjetividade, aquilo que a pessoa sente, lembra. Porque quando a gente lembra de uma coisa, a gente escreve aquilo que é importante para a gente. Não necessariamente aquilo exatamente como aconteceu, mas como a gente recorda daquilo. Certo? Perguntas e dúvidas sobre essa parte do relato pessoal? Não? Nenhuma? Ok. Tá bom. O que vocês acharam da contação de histórias que eu mandei semana passada? Gostaram? Se divertiram um pouquinho? Gostou? E a Mana gostou, Ernesto? Ela não viu, Sônia. Ah, não viu? Faz ela ver, então. Não. Eu mandei para eles também. Não. Que bom que vocês gostaram. A ideia era dar uma divertida, né? Esses dias não tão fáceis aí só dentro de casa, né? Então, pelo menos a gente se diverte um pouquinho. Então, olha só, para eu ficar conversar agora, eu deixei para o final, porque aí podia aparecer mais gente, né? E o recado é importante. Então, assim, ó, com relação às notas trimestrais, hoje a prof mandou um aviso lá no portal, explicando direitinho como foi feita da onde eu tirei cada nota, tá? Algumas coisas tinham sido feitas pela prof. Júlia, e outras coisas eu dei continuidade, tá? Vocês vão ver que agora esse trimestre eu vou organizar melhor essas avaliações, porque quando eu cheguei,
logo que eu retornei, a gente tinha uma perspectiva de retorno das aulas presenciais. E, em função disso, a gente não tinha falado em fechamento de notas. Então, eu não estava preocupada em fechar nota, estava preocupada em fazer atividades, e, né, interagir com vocês, e depois faria essa questão das notas, estava esperando um tempinho para a gente retomar, né, o nosso ritmo. Só que aí, mal a gente retomou o nosso ritmo, e eu recebi a notícia que eu ia ter que fazer avaliações, e teria que fechar isso de uma semana para outra. Então, eu não tinha como inventar avaliações. O que eu fiz? Eu usei aquilo que vocês produziram. Eu valorizei os trabalhos entregues nas datas entregues, né, no período correto. Eu observei lá a produção do texto que vocês fizeram da personagem, aquele quadrinho, lembram? Também avaliei aquilo. Então, eu usei aquilo que a gente tinha produzido até então para compor essa nota de vocês, tá? Como é que vai funcionar a recuperação? A prof mandou mensagem individual no portal e dentro do Google Sala de Aula por e-mail e dentro lá dos comentários, avisando quem tem que fazer recuperação. Quem tem que fazer recuperação são os alunos que não têm nota, porque não entregaram uma tarefa que era avaliativa, por exemplo, tá? Então, eles ficaram em branco, ficou em branco ali a nota deles. Então, esses alunos foram avisados e eles têm como recuperação a realização dessas atividades, tá? Então, primeira coisa, tem que realizar essas atividades. Além disso, só deixa eu colar aqui, porque às vezes eu esqueço quando é que eu passei a tarefa, quando é que eu não passei. Só um pouquinho. Além disso, na quarta-feira, dia 17, eu passei para vocês uma revisão dos conteúdos e nessa revisão tinha um formulário, tá? Então, eu vou combinar o seguinte com vocês. Aqueles alunos que, porventura, não estão de recuperação, porque não foram avisados sobre a recuperação, não estão de recuperação, mas gostariam de ter sua nota revisada, podem fazer esse formulário e me enviar um e-mail ou um comentário dizendo, Sora, eu quero fazer a recuperação. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse Google Formulário como se fosse uma prova de recuperação, valendo 6 pontos, certo? E aí vou digitar isso na nossa planilha lá. Tu tem que entrar no portal, José. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, José. Peraí. Nove, José. Tirou 9. Pode ser, Matheus, no privado, pode ser por e-mail. Tá? Pode ser. Aí só me avisa. Sora, eu quero fazer a recuperação, só que tem que me mandar um e-mail lá para eu registrar. Eu estou registrando numa folha. E aí eu vou pegar a tua notinha lá naquele formulário e vou transpor para a coluna da recuperação, tá? Se tu já fez por algum motivo e acha que não fez da maneira mais adequada, pode revisar o formulário e refazer. Eu vou colocar a nota maior, certo? Sempre a maior. Pessoal, outra coisa que eu quero explicar para vocês, tá? A prof está usando... Vocês entenderam a questão da recuperação? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certo? Então, tá. Então, assim, outra coisa que a prof quer explicar para vocês. A partir de agora, a gente está iniciando um novo momento das aulas, tá? Que seria o início do segundo trimestre. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não deixem as atividades se acumularem. Por quê? O que acontece quando se acumula? Agora, por exemplo, tem gente que tem 5, 6 atividades para fazer. Não vai dar o mesmo carinho, não vai ter o mesmo cuidado com essa tarefa que teria se tivesse que fazer uma só, né? Vai fazer a toque de caixa porque tem que entregar. Então, procurem fazer tudo no dia da aula, né? Se não dá para fazer tudo, dilui, então, ao longo do final de semana, um tantinho para cada dia para essas produções, tá? Não deixa acumular. O acúmulo vai deixar vocês mais estressados, mais nervosos, isso não é bom. A gente não está vivendo um momento assim muito tranquilo, para que isso? Então, procurem fazer as coisas com mais calma,
tá? Mas fazendo em dia. Número 2, a segunda coisa que eu quero falar. Eu estou trabalhando agora da maneira como a Prof. Aline trabalha. Ela me deu a dica, eu gostei, acho que fica mais organizado. E estou fazendo desse jeito. Então, como é que é? Lá no mural, eu vou publicar a atividade da aula, que é uma atividade que a gente faria se estivéssemos juntos, tá? Uma atividade normal que eu não vou passar para olhar todos, mas que a gente corrige juntos, como a gente fez agora todos os textos, tá? Então, eu vou publicar lá as atividades do livro, pode ser que seja uma folhinha, mas é uma atividade básica, não é uma atividade avaliativa. Lá nas atividades vão estar apenas as atividades avaliativas ou de conferência de estudos. O que é isso, conferência de estudos? Por exemplo, a gente está estudando os adjetivos, tá? Aí vocês fizeram atividades lá na gramática, a gente fez videoaula, eu passei videoaula para vocês, a gente corrigiu lá aqui na videoconferência, e aí a prof vai passar uma atividade lá de todos os textos que tem a ver com adjetivos. E eu quero que essa atividade vocês me enviem para que eu dê uma olhada e veja, o Matheus está entendendo, o Arthur não está entendendo, tem que ajudar o Arthur, para eu ter uma noção de como vocês estão indo, tá? Aí, na sequência, eu vou dar uma atividade avaliativa. Por isso, algumas atividades eu vou pedir, tira foto, me manda. Mas essas vão estar dentro da atividade, não vão estar no mural. Então, ou melhor, tudo que está no mural não precisa mandar foto. É para fazer, mas não precisa foto. Combinado? Faça um joinha aí e me responda. Sim. Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma coisa que vocês queiram me contar? Alguma fofoca? Nada? Ah, vocês estão fracos, hein? Tava louca por uma fofoquinha. Nenhuma. Eu só tenho uma pergunta para ti. Pergunta. Chegou para ti o negócio da história em quadrinhos? Que tinha dado aquele problema? Chegou, eu recebi. Ernesto, uma coisa bem difícil, assim, ó. Para a prof ainda foi mais complicado do que para as outras, né? Porque pensa, eu ainda tive essa transição de uma professora para outra. Então, aquilo que ela produziu, ela me mandou as notas. Só que ela me mandou aquilo que vocês tinham produzido até a data em que ela esteve com vocês. Então, quem atrasou, por exemplo, a tarefa, ou que deu esses problemas, né? Porque a gente está aprendendo também a usar essa ferramenta, né? A pessoa enviou, mas não chegou, marcou e não fez, aquelas confusões assim que acontecem, tudo isso aí eu tive que pegar no meio do caminho. Então, fica difícil esse intermédio, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, a prof vai revisar, vai olhar, certo? Eu recebi sim, estava muito bonito o teu desenho, adorei. Alice, Maria, Terezinha, Cristina, tu tá entrando agora, que tá acabando, ai, 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 ui, ui, ui. Dona Alice. Ela nem me responde. Gente, então tá. Era isso para hoje. Foi um prazer. Olha só, a gente vai se ver na semana que vem. Tudo bem, amor, acontece. A prof gravou, tá? A gente vai se ver semana que vem. Então, todas as semanas a gente vai ter esse encontro para tirar dúvidas, para corrigir, para conversar um pouco também, matar a saudade. Combinado? Ai, queridos. Saudade de vocês. Vocês não estão loucos que voltem essas aulas uma vez? Eu tô, já tô achando até que se o corona chegar perto de mim, eu dou um socão nele. Tá pensando o quê? Só atrapalhando a nossa vida. Não é? Vai, eu que tô louca de saudade, quanto tempo a gente não se vê, né, gente? 6 meses, a Helena tá fazendo 6 meses hoje. Eu vou botar o corona a correr, pode deixar. Eu não sou cientista, mas eu vou dar um jeito. Então tá, meus queridos. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês, eu vou perguntar quem tem, tá? Quem tem o livro o Jardim Secreto?
Quem tem já esse livro? Eu acho, senhora. Deixa eu só dar uma Tem. olhada. Tenho. Tem, Matheus? A Rihanna não. Professora, Oi, qual trimestre vai ser a invenção de Hugo Cabret? a invenção de Hugo Cabret é o terceiro. Ah, tá. Eu não Eu me... tenho. Tu tem? Ótimo. Tá, eu só queria saber porque eu queria começar a trabalhar esse livro. Tá, eu vou fazer uma enquete lá na semana que vem, igual, para saber quem tem e quem não tem, para a gente começar essa leitura. Tá bom, Alice? Era bom começar a pensar em conseguir esse livro. Eu comprei, chegou pela internet. Chegou pelo correio, né? Comprei pela internet, chegou há pouco, meu. Eu já li, mas eu li o da escola quando eu fui buscar de novo, porque eu gosto de reler antes de começar o trabalho. E aí eu não tinha mais, alguém deve ter pego lá. Então tá, galerinha, foi bom rever vocês, tá? Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê semana que vem. Beijinho. Eu vou desligar para vocês poderem fofocar aí, que eu sei que vocês gostam de conversar um pouquinho.